Você está aplicando o produto de contato ou sistêmico? Saiba que talvez a escolha da gota, da classe de gota, pode estar afetando o seu rendimento e trazendo um prejuízo para o seu bolso. Vamos imaginar o seguinte cenário. Você produtor, você técnico, comprou o melhor produto que tem, o produto certo, pagou caro nesse produto, colocou esse produto no tanque, regulou o pulverizador, fez todo o processo de utilizando a dose correta, porém uma questãozinha ali acabou levando o seu dinheiro embora e você nem percebeu. Às vezes você percebeu por quê? Porque o efeito do controle acabou não sendo aquele esperado. Você não teve um controle dentro do seu manejo da maneira que você esperava. Então segura um pouquinho que hoje eu vou falar com você sobre esse ponto em específico. Só que antes disso, vem a vinheta. É muito provável que talvez você tenha utilizado não tenha utilizado a melhor forma de entrega para a arma que você tinha na mão, né? Então assim, você não utilizou a arma que você tinha na mão da maneira correta. E, bom, primeiro me apresentando, meu nome é Rafael Zanini, eu sou engenheiro agrônomo, mestre em sistemas de produção e também sou professor do curso de agronomia e curso técnico. E hoje eu estou falando um pouquinho aqui sobre a questão envolvendo essa escolha da ponta ideal de acordo com o tipo de produto que você vai trabalhar. Bom, mas já voltando aqui para o conteúdo em si, para não enrolar muito do seu tempo, eu vou tentar fazer uma analogia explicando sobre os tipos de produto, sistêmico e de contato. Eu falei invertido, mas eu vou começar pelo de contato. Eu vou fazer uma analogia. Não dá para gravar isso porque são 11h42 da noite e tem um motoqueiro na rua. Mas voltando para o conteúdo. Falando de produto de contato, quando eu falo de um produto de contato, acho que uma analogia legal que dá para a gente colocar aqui no vídeo é o seguinte. Imagina que eu vou pintar uma parede. Essa aqui está um pouco diferente porque ela é diferente. Mas imagina que eu estou pintando uma parede lisa e eu estou ali com um rolo de pintura, estou passando e tem um buraco nessa parede. Imagina que o produto de contato ele é como essa pintura. Se eu não atingir esse buraco que eu tenho ali na parede, a parede vai continuar aparecendo. Então esse buraco ele vai aparecer porque eu não atingi com a tinta, eu não coloquei todo o contato do meu produto com o local que eu tenho que colocar. Trazendo para a planta, funciona da mesma forma. Se eu não coloco o produto o máximo possível que eu conseguir em contato com a superfície da folha ou das outras estruturas, como ele é de contato, ele não mobiliza muito, que eu vou explicar um pouquinho mais sobre o produto depois. Se eu tenho essa dificuldade de molhar todo, fazer essa cobertura na folha, eu vou sofrer quando eu falo de um produto de contato. E falando do sistêmico, vamos imaginar o seguinte, para ficar bem fácil. Imagina que você passou mal, foi no pronto-socorro e lá te deram uma injeção. Passou mal não, vamos pensar assim, travou da coluna. Te deram uma injeção. Você toma a injeção no braço, geralmente na parte inferior, né, você acaba tomando essa injeção. E aí, a partir do momento que você toma essa injeção ali, esse produto ele vai cair na sua corrente sanguínea e ele vai percolar ali, ele vai andar dentro do corpo ali até chegar no local de atuação desse produto, desse remédio. Quando nós falamos do veneno, vai acontecer de uma maneira bem parecida. Esse produto ele é absorvido pela folha, ou dependendo ali pela raiz da planta, ou pelo caule também, depende da estrutura, mas ele é absorvido e ele é translocado para o local de atuação. Então ele é um produto mais móvel dentro da planta. Então acho que deu para pegar um pouquinho dessa analogia que eu fiz para diferenciar os dois. Então assim, acho que deu para entender, né? E aí partindo para o outro ponto, nós vamos falar do comportamento que o herbicida ele tem ali na planta. Lembra que eu falei que um é mais móvel e o outro não? Agora eu vou destrinchar um pouquinho mais. Falando do herbicida de contato, estou usando minha colinha aqui só para manter o roteiro aqui para explicar. Falando de herbicida de contato, quando eu tenho esse herbicida de contato, eu tenho um herbicida que ele raramente assim, vai ter uma mobilidade muito pequena quando eu falo da mobilidade desse produto na planta. Então ele vai andar só um pouquinho ali na folha, depende do produto, mas ele vai ter essa mobilidade bem escassa, vai ser um negócio bem assim localizado. E quando eu falo de um produto sistêmico, como eu expliquei, ele vai cair na corrente sanguínea, mas ali no caso ele vai estar ali em translocação entre xilema e floema, depende do produto e da rota que ele vai assumir ali a partir do momento que ele atua. Então eu tenho um produto que ele vai entrar nessa questão de translocação e ele vai se mover muito mais rápido. Então vamos fazer uma analogia, mais uma analogia aqui.
produto de contato ele é preguiçoso. E o produto o produto sistêmico ele é muito ativo, ele chega a ser um viajante, entendeu? Pensa naquele cara que ele passa a vida inteira dentro da mesma cidade e pensa naquele outro que roda o mundo. Vamos fazer analogias aqui para ficar mais simples de entender. Basicamente é isso. Eu tenho um produto que ele se movimenta muito mais e um produto que ele é mais na dele ali, ele fica só na região onde ele chega. Superamos essa parte, acredito que vocês conseguiram entender. Se não entendeu, deixa o seu comentário aqui. Mas agora eu vou falar do principal ponto do vídeo, que é a classe de gotas. Só que antes disso, eu já vou aproveitar aqui para fazer um pedido, né? Acho assim que a base do crescimento no YouTube vem disso, né? Vem do pedido da inscrição. Então eu já aproveito para pedir, se esse conteúdo é útil para você, se inscreve no canal. Porque assim, a sua inscrição acaba motivando essa produção de conteúdo, onde eu criei esse compromisso de toda semana colocar um conteúdo aqui, trazendo alguma coisa sobre a minha área, né, de tecnologia de aplicação, para tentar fazer essa ponte entre o técnico, muito técnico, com o lado onde a gente precisa empregar o teórico, né? Sair do teórico e jogar para um lado mais técnico. Então a ideia é essa. E aí eu já aproveito para pedir, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aqui com o seu colega que trabalha na área, com o seu colega produtor, compartilha esse vídeo que eu acho que pode agregar um pouco mais nessa questão desse crescimento do canal, né? Mas assim, seguindo, voltando para o vídeo, vamos falar agora sobre a parte importante, classe de gotas. Nós temos algumas, dependendo do catálogo das fornecedoras ali, aí nós temos várias marcas, não vou falar nenhuma porque não estou sendo patrocinado por nenhuma. Mas nós temos ali várias marcas no mercado, marcas boas, que elas têm ali pontas que produzem gotas extremamente finas, médias, grossas, extremamente grossas, e aí depende muito da nomenclatura que cada uma vai trazer. Mas nós temos essa variedade de classes de gotas, cada classe vai ter um tamanho de gota ali empregado. Então assim, como nós temos uma grande quantidade uma grande variedade, vou tentar explicar de uma maneira mais simples. Uma gota fina, pensando em um herbicida, quando eu falo de um produto de contato, automaticamente pensando na parte teórica, nós entendemos que o produto de contato ele vai precisar de uma gota mais fina. Por quê? Porque eu preciso, vamos pegar aqui uma correlação, uma gota mais fina vai ter uma maior cobertura, na teoria. Então pensando teoricamente, uma gota mais fina vai teoricamente cobrir mais a superfície da folha. Se eu tenho um produto de contato que ele não se movimenta, ele precisa ser absorvido no local onde ele atua, então eu tenho um produto que ele precisa cobrir mais a folha. E aí uma ponta que produz uma gota, uma classe de gota mais fina, vai ser um pouco mais ideal do que os outros tipos. Quando eu falo de sistêmico, você pode pensar, então se o contato precisa de uma gota mais fina, o sistêmico eu posso tacar lá uma extremamente grossa que vai resolver. Aí depende. Aí vem o bom e velho depende, né? Que o pessoal que está na área agrícola está acostumado de usar essa expressão. Depende muito. Depende do clima, depende da umidade relativa, depende do produto que eu estou aplicando, depende de várias questões ali. Como nós não temos uma receita de bolo, quando eu falo desse tipo dessa aplicação, aí a gente fica preso, né, nessa questão de como que está ali a minha situação mesmo, qual é a cultura, qual é o meu alvo biológico que eu estou querendo atingir. E se você quer saber um pouco mais sobre essa questão das classes de gotas, eu fiz um vídeo aqui, vou deixar ele no card, eu só não sei para que lado que é, porque aí chega na hora de editar e inverte, vira aquela beleza, eu mesmo que faço essa parte de edição. Mas assim, se você quer saber um pouquinho mais, dá uma olhadinha nesse outro vídeo, pausa esse aqui, vai lá, assiste esse outro vídeo, entende mais ou menos como funciona, depois volta aqui para a finalização desse vídeo, ou então faz do jeito oposto, aí fica a seu critério. Mas assim, fazendo uma correlação, herbicida de contato, voltando, resumindo, herbicida de contato, ele não se move e ele precisa de uma gota que proporciona uma maior cobertura. O herbicida sistêmico, ele vai precisar ele tem uma mobilidade maior na planta e ele pode ter uma gota um pouco maior.
Bom, então fazendo um resumo, eu acho que fica interessante a gente utilizar ali essa regrinha, né, que eu comentei anteriormente, só que tem alguns adendos, porque como eu disse, depende, vai variar muito de acordo com algumas situações. E aí para entender isso, só passando por um treinamento nessa parte, para entender um pouco mais. Mas assim, e muito estudo, assim, é o famoso bunda na cadeira, né, que tem que se dedicar um pouquinho ali para entender um pouco mais da área. Mas para tentar ser um pouco mais, trazer de uma maneira mais resumida, quando eu falo de gota grossa, extremamente grossa, apesar do produto sistêmico conseguir fazer essa translocação, imagina o seguinte, que a superfície da folha, eu vou até afastar aqui para tentar colocar alguma coisa na edição. A superfície da folha, ela vai gerar uma... Quando eu tenho ali o acúmulo de gotas, vai começar a criar uma gota que ela vai se manter quando não tem um adjuvante que quebra a tensão superficial. E essa gota, quando ela passa muito tempo ali, ela consegue me proporcionar uma maior absorção. Por isso que ela acaba sendo mais interessante que a ponta que produz uma gota fina ou extremamente fina. Por quê? Porque quando eu falo de uma gota fina, eu tenho um problema de deriva. Então, dependendo do meu produto, é por isso que eu falo que depende, é uma coisa muito complexa. Se eu tenho ali um risco de deriva, um vento que está um pouco maior, aí eu posso partir para uma gota maior também por conta disso, porque fica mais pesado. Lógico que se estiver ventando muito, esquece a aplicação. Mas falando de uma gota maior, qual é o problema do volume? Por isso que nós temos que nos atentar. Aí eu posso trazer depois um vídeo falando só sobre o volume de aplicação, que eu acho que fica melhor do que colocar tudo aqui para não ficar muito extenso. Mas quando eu falo de volume de aplicação, se eu tenho uma gota grossa e essa gota ela se junta com outra gota grossa, com a aplicação, eu posso ter o problema de runoff, né, que o pessoal fala, que seria o problema de escorrimento. E aí esse escorrimento é prejudicial, porque eu estou pegando toda a minha cauda, que tem produto ali, que eu investi dinheiro, e eu estou jogando no solo. E não vai atuar. Se ele é sistêmico, lembra que a planta precisa absorver esse princípio ativo para que ela vá, ela seja transportada dentro da planta, para que ela faça efeito. Então, se ela escorre para o solo, eu perdi produto, joguei produto no lixo. Então aí nós acabamos tendo esse outro problema, quando eu falo de um produto ali que vai produzir uma ponta que vai produzir uma gota grossa ou extremamente grossa. Então assim, trazendo um resumo, mais um resumo do resumo, né? Depende muito de como você vai trabalhar, e tudo varia de acordo com a situação. Não dá para te passar uma receita de bolo, a ideia é te trazer uma visão do que é tecnologia de aplicação, e aí isso daí vai ser assim, a resolução final vai ser muito do teu olhar no campo de como isso é feito. E lógico, você que é produtor, sempre em contato com um engenheiro agrônomo, para que ele consiga te acompanhar ali durante esse processo de calibração, de escolha das pontas, de todo esse processo. Mas assim, a mensagem eu acho que eu consegui passar. Eu não sei, igual eu comentei lá no início do vídeo, eu não sei se está sendo útil por conta do baixo volume do canal, né? Mas assim, a ideia é que eu consiga com o tempo receber esse feedback para ver a questão da posição, de como, para que lado ir, para entendendo mais qual é a dúvida, quais são as dúvidas de vocês. E eu já aproveito e digo, deixa a tua dúvida aí nos comentários e se inscreve no canal, pelo amor de Deus, para não perder mais vídeo. Ativa o tal do sininho aqui que todo mundo fala no YouTube e se inscreve aí, vai lá no sininho, ativa lá esse trem. E toda quarta-feira, geralmente às 10 da manhã, nós temos vídeos novos surgindo aqui no canal, trazendo um pouquinho mais desse universo da tecnologia de aplicação de uma maneira descomplicada. Mas por enquanto eu vou parando por aqui e até a próxima.